A história do império mais poderoso do século XIX não começa com reis, generais ou campos de batalha. Começa com algo muito mais silencioso, quase invisível: um banco. Um banco que cresceu tanto, ganhou tanta influência e se infiltrou tão profundamente nos alicerces de um império que, quando finalmente caiu, arrastou junto parte da força política e econômica de uma das maiores potências da história moderna. O curioso é que quase ninguém fala dele. Você nunca ouviu em documentários tradicionais. Ele raramente aparece em livros escolares. Seu nome não está entre as instituições financeiras mais lembradas da época. Mas sua existência, principalmente sua ruína, mudaram o curso da geopolítica global. Não foi apenas um banco quebrando. Foi um império respirando fundo pela última vez sem perceber que o ar já tinha acabado. Tudo começa na metade do século XIX, quando a Grã-Bretanha era indiscutivelmente o país mais poderoso do planeta. Era o centro do comércio global, a dona das rotas marítimas, o coração do sistema financeiro internacional, a nação que controlava territórios tão distantes entre si que se dizia que o sol nunca se punha sobre o Império Britânico. Londres era o núcleo desse sistema. E dentro de Londres existia uma instituição que simbolizava a credibilidade do Reino Unido, o Bank of England. Mas muitos não sabem que, paralelamente, outro banco, muito menos famoso, estava crescendo em um ritmo assustador: o Overen Gurney Company. Oficialmente, era uma espécie de intermediário especializado em descontos de títulos e letras de câmbio, mas na prática ele se tornou o maior influenciador silencioso do crédito britânico. Para entender sua ascensão, é necessário compreender a economia da época. O século XIX foi o auge da Revolução Industrial. Novas tecnologias surgiam quase diariamente. Empresas eram criadas a todo momento e o dinheiro precisava fluir rápido para que nada parasse. Os bancos tradicionais eram conservadores demais para acompanhar esse ritmo frenético, mas o Overen Gurney não era. Ele fazia exatamente o contrário. Oferecia crédito com facilidade, financiava empresas arriscadas, emprestava grandes somas com base em expectativas mais do que em garantias. Ele se tornou o favorito das indústrias, dos comerciantes, dos investidores e até mesmo de alguns bancos menores. A instituição começou a ser vista como um banco dos bancos, um porto seguro para quem precisava de liquidez rápida. E é exatamente aí que começa o problema. Quanto mais bem-sucedido se tornava, mais arriscado se permitia ser. Por trás da fachada de estabilidade, o Overen Gurney fazia operações cada vez mais especulativas. Ele investia em ferrovias, companhias marítimas, empresas que prometiam lucros absurdos, mas que mal tinham começado a operar. A Grã-Bretanha estava em plena febre ferroviária. Linhas eram construídas em todas as direções. Investidores despejavam dinheiro sem parar e a promessa era simples: conectar cidades significava conectar riqueza. Mas o mercado de ferrovias estava lotado de projetos inviáveis. Muitas linhas não tinham demanda real, outras jamais seriam concluídas. Para bancos sensatos, era um investimento duvidoso. Para o Overen Gurney, era uma oportunidade irresistível. Com o tempo, sua exposição ao risco ficou tão grande que qualquer oscilação no mercado poderia ser fatal. Mas o banco tinha algo que mantinha artificialmente protegido: a confiança do público. Ele era visto como sólido, respeitável, quase infalível. E quando o público acredita que uma instituição é invencível, ela ganha mais poder do que realmente possui. Isso é sempre perigoso. O Overen Gurney passou anos sustentando uma imagem de segurança enquanto escondia uma realidade frágil e desequilibrada. O Império Britânico inteiro, sem perceber, estava apoiado numa estrutura instável. O ano de 1866 marcaria o momento em que essa ilusão finalmente se quebraria. Foi nesse ano que o banco decidiu converter-se em uma sociedade anônima e abrir capital na bolsa. Em tese, isso deveria fortalecê-lo, garantindo uma injeção maciça de capital. Mas o que aconteceu foi o contrário. Abrir o balanço significou revelar parte daquilo que vinha sendo escondido. E os números não agradaram. Os investidores perceberam que o banco não era tão sólido quanto parecia. Pior,
Perceberam que ele estava envolvido em operações extremamente arriscadas, com pouca liquidez e pouca garantia. Quando o mercado financeiro começa a desconfiar, a areia movediça se forma rapidamente. Os acionistas, receosos, começaram a vender suas ações. Os clientes começaram a retirar seu dinheiro. E o O'Vearen Gurney entrou num dos piores cenários possíveis para um banco, uma corrida bancária. O dinheiro saía mais rápido do que ele conseguia repor. E como a maior parte de seus ativos estava em investimentos de longo prazo, ele não tinha como convertê-los imediatamente em dinheiro. Os diretores, desesperados, correram ao Bank of England pedindo ajuda. E aqui está o momento mais decisivo dessa história. O Bank of England disse não. A recusa foi um choque. O Bank of England sempre havia ajudado instituições em dificuldades para proteger o sistema. Mas, dessa vez, os diretores decidiram não intervir. Talvez porque quisessem dar um exemplo. Talvez porque acreditassem que o O'Vearen Gurney era grande demais para cair, mesmo sem ajuda. Talvez porque não imaginassem o efeito dominó que estava prestes a acontecer. Seja qual for o motivo, essa decisão mudou a história. Em 10 de maio de 1866, o O'Vearen Gurney Company colapsou oficialmente. As portas fecharam. Os funcionários foram mandados embora. O pânico se espalhou instantaneamente. Londres acordou sob a sombra de um desastre financeiro. Empresas faliram. Investidores perderam fortunas. Milhares de pessoas ficaram sem trabalho. Mas o impacto não parou ali. A queda do banco desencadeou um efeito dominó devastador. Bancos menores quebraram em sequência. As linhas de crédito evaporaram. Investimentos foram congelados. O comércio desacelerou. Era como se alguém tivesse puxado a tomada do motor econômico que movia o império. O choque foi tão grande que jornais da época descrevem cenas de caos nas ruas. Pessoas correndo para retirar dinheiro de outros bancos, comerciantes fechando lojas por medo de saqueadores, investidores tentando desesperadamente salvar o que podiam. A confiança, o elemento mais essencial de um sistema financeiro, havia sido destruída. E sem confiança, não existe economia que sobreviva. A Grã-Bretanha mergulhou numa crise profunda. A recessão se espalhou pelo império. As colônias sentiram o impacto. Empresas globais britânicas reduziram operações. A construção de ferrovias despencou. Mas talvez o elemento mais interessante, o país sofreu abalos que ecoariam por décadas. O desastre deixou. A queda do O'Vearen Gurney fez o Bank of England perceber que sua decisão de não ajudar havia sido um erro grave. E foi desse erro que nasceu uma das regras mais importantes da economia moderna, o conceito de que bancos centrais devem agir como emprestadores de última instância. Em outras palavras, se um banco grande demais para falhar estiver à beira do colapso, o Banco Central precisa agir, mesmo que não queira. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, grandes bancos não afetam apenas seus clientes, eles afetam todo o país. Esse princípio, que hoje parece óbvio, não existia antes. Ele só foi criado porque o Reino Unido viu o que acontecia quando um banco gigantesco cai sozinho. A crise de 1866 não apenas quebrou um banco, ela quebrou a arrogância de um sistema financeiro que acreditava que era indestrutível. Ela expôs a fragilidade do Império Britânico no momento em que ele parecia mais forte. E, ironicamente, ela ajudou a moldar o sistema financeiro global que ainda usamos hoje. O mais curioso é que o O'Vearen Gurney desapareceu do imaginário popular. Enquanto nomes como Lehman Brothers, Goldman Sachs e Banco Baring se tornaram conhecidos, o banco que praticamente implodiu o Império Britânico foi esquecido. Talvez porque admitir sua importância fosse admitir o quão vulnerável aquele império realmente era. Talvez porque sua história não tivesse heróis, apenas erros. Ou talvez porque a memória coletiva tende a esconder episódios que revelam fraqueza. Mas a lição permanece. Um império não cai apenas com guerras. Às vezes, ele cai quando uma instituição que ninguém questionava revela que estava construída sobre alicerces fracos. Às vezes, a força é apenas aparência. E às vezes, basta o colapso de um único banco para que o mundo perceba que a confiança é a verdadeira moeda que sustenta uma nação.